Graça e paz, queridos irmãos, boa noite. Aqui mais uma vez venho para compartilhar mais uma mensagem da Palavra de Deus, essa palavra que dá vida, que dá esperança, que dá conforto e segurança em meio a todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam. Eu gostaria de ler agora na Palavra de Deus o texto que está impresso no livro dos Salmos, no capítulo 46, dos versículos 1 até o versículo 7. Escute a palavra de Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, nós fazemos parte de uma família que foi formada pela misericórdia e pela graça de Deus. Não fazemos parte dessa família porque nós desejamos que isso acontecesse, mas a vontade de Deus sempre foi e sempre será que homens e mulheres pecadores se afastem das suas vidas de pecado e da sua desobediência e se volte para Ele, trazendo consigo os seus fardos, por mais pesados que sejam, por mais árduos e difíceis de carregar. E o apóstolo Pedro nos ensina que devemos lançar sobre Ele os nossos fardos, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas dores. E Pedro diz: porque Ele tem cuidado de vós. A vontade de Deus é dar alívio, é dar completa libertação a todo e qualquer pecador que, arrependido dos seus pecados, se voltam para Ele para encontrarem a sua redenção através da fé em Jesus Cristo. O texto que nós lemos aqui é um texto que começa com uma afirmativa de segurança e de fé por parte do salmista. O salmista está nos dizendo que há sim em Deus refúgio. Ah, sim, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é a base sobre a qual as nossas vidas frágeis encontram segurança. Então, o salmista não perde tempo. Ele não vacila na sua afirmativa. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E Deus é também o nosso socorro. Aonde é que nós precisamos de socorro e quando é que nós necessitamos do socorro da parte de Deus? E ele diz: é na angústia. Deus é socorro presente na angústia. O seu coração está angustiado? Lembre-se, Deus é o nosso socorro, refúgio, fortaleza. Ele é aquele que nos dá segurança, que nos ajuda a olhar para frente, enquanto as circunstâncias ao nosso redor indicam completa destruição. Ele nos sustém e nos segura, e Ele nos socorre em momentos como este. Mesmo que a terra trema, mesmo que os terremotos surjam, mesmo que os maremotos aconteçam, mesmo que os tsunamis da vida estejam ao nosso redor,
Deus é a nossa proteção. Um dia, Jesus estava em um barco no meio do mar da Galileia, quando os seus discípulos, dentro do barco, estavam percebendo que alguma coisa ia acontecer. Jesus desce até o porão do barco, deita-se em algum lugar, põe a sua cabeça sobre o travesseiro. E então uma grande angústia toma conta do coração dos seus discípulos, porque o mar começou a se revoltar, os ventos começaram a ficar violentos e fortes e sacudir o barco de um lado para o outro. Grande medo tomou o coração dos seus discípulos. Eles ficaram inseguros no meio da tempestade. Eles começaram a procurar o Senhor, a quem eles sempre buscavam para se proteger e pedir o seu socorro, mas descobriram que ele estava dormindo. É assim que o nosso Deus se mantém diante das circunstâncias adversas da vida. Ele está sossegado, a ponto dele não perder a sua tranquilidade e a sua paz. Ele não poderia nos socorrer se ele se sentisse inseguro diante das dificuldades. E é nessas horas em que, quando nós o buscamos e suplicamos pelo seu socorro, ele pode levantar a sua voz e a terra pode até se derreter. Diante do seu comando, as coisas começam a acontecer de forma positiva em prol daqueles que pensam que as circunstâncias da vida vêm para destruí-los. Meus prezados irmãos, a Bíblia afirma que o Senhor criou os céus e a terra, de maneira que tanto os céus como a terra vivem sob o controle de Deus. O escritor de Hebreus disse que tudo quanto existe é sustentado pela palavra do poder de Deus. Deus dá ordem e as coisas caem no seu devido lugar. Deus dá ordem e a terra encontra sossego. Deus dá a ordem e os homens começam a ser visitados com a sua vara de correção. Deus dá a ordem e a vara de correção cessa. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Tudo quanto existe está sob o seu domínio. O salmista diz: bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz, a terra se derrete. E no final ele afirma: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há um texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 15. Diz o seguinte: as nações são consideradas por Deus como a gota em um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Deus é grandioso. Nós não podemos jamais imaginar a grandeza, o poder incontrolável, o domínio incessante e imensurável do nosso Deus. É esse Deus que vive e que guarda aqueles que são seus. É esse Deus que vive e protege e dá segurança àqueles que, com medo de alguma coisa, começam a se sentir abalados. Se os seus olhos se voltarem para Deus hoje, se a sua boca confessar o seu nome como Senhor e Salvador, você nunca jamais será abalado, nunca será confundido na sua fé e na sua caminhada. Sabe por quê? Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a fortaleza da nossa vida. O salmista, então, está correto. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Se há tribulação na sua vida, olhe para o seu Senhor. Se há dificuldades para entender as circunstâncias
atuais do mundo inteiro, olhe para o Senhor, porque nada acontece fora da sua presença, nada acontece fora do seu conhecimento e do seu controle. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dê glória, pois, ao nome do Senhor, que nos conduz em segurança em toda e qualquer circunstância dessa vida. Creia nele e faça dele o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor e aquele que lhe sustenta nas dificuldades da vida. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Põe no nosso coração, Senhor, segurança, fortalece a nossa fé. Permite que a experiência que alguns de nós tivemos quando abrimos o nosso coração para Jesus, convidando-o para se tornar o Senhor, o dono da nossa vida, permite que isso seja suficiente para nos fazer homens, mulheres completamente libertos do medo, do pânico, completamente libertos de qualquer coisa que possa acontecer de atrocidade no meio da humanidade. Que o Senhor seja de fato o nosso refúgio e a nossa fortaleza nesses dias de experiências árduas e desafiadoras. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.